Volta para casa. Finge que estás doente. Não entres nesse avião hoje. Foram estas as palavras que uma hospedeira de bordo desconhecida me sussurrou. Colocou um pequeno pedaço de guardanapo na minha mão. Eu estava perplexa porque me sentia perfeitamente bem. Mas ela voltou. O seu rosto estava pálido como um fantasma. Por favor, peço-te, confia em mim. Numa hora, teria de tomar uma decisão que mudaria ou acabaria com a minha vida. Antes de a história começar, peço a todos os que a virem que deixem um comentário a dizer de que região são. Não se esqueçam de deixar um gosto e subscrever para que este canal possa continuar a crescer e a trazer-vos mais histórias interessantes. Naquela manhã, o ar no terminal 1 do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, fervilhava com a sua energia habitual. Milhares de pessoas moviam-se, cada uma em direção ao seu próprio destino, arrastando malas, abraçando as suas famílias, correndo para um voo. No meio desse caos, Sofia sentou-se, sentindo uma alegria avassaladora. Ajustou o seu casaco de malha impecável, que combinava com a sua blusa azul pastel. Ao seu lado estava o seu marido, Diogo. Este era um momento pelo qual esperara durante muito tempo uma viagem de negócios ao lado do seu esposo. Durante anos, ambos tinham trabalhado arduamente em empresas diferentes, mas este grande projeto de colaboração finalmente os tinha unido como uma equipa. Para Sofia, isto era a prova de que não eram apenas companheiros de vida, mas também parceiros profissionais em pé de igualdade. Diogo sorriu-lhe, mas Sofia conseguiu detectar uma ligeira tensão na linha do seu maxilar. Este projeto é mesmo importante, não é, querido? Perguntou Sofia em voz baixa, pousando a sua mão sobre a dele. Diogo pareceu surpreendido por um momento. Depois assentiu rapidamente. Claro, vai decidir tudo. Tu sabes disso, não sabes? Levantou-se de imediato. Vou buscar um café. Queres alguma coisa? Um pastel de nata? Sofia abanou a cabeça. Só um café. Uma bica, sem açúcar, como sempre. Diogo tentou forçar um sorriso mais relaxado. Deu-lhe um beijo rápido na testa, antes de se virar e caminhar em direção a uma das movimentadas cafetarias. Sofia observou-o enquanto se afastava. Diogo era um bom homem, um marido que a apoiava. Sempre tinha incentivado a sua carreira. No entanto, nas últimas semanas, Sofia tinha notado algo subtilmente diferente nele. Estava mais silencioso, mais absorto no seu telemóvel. Sofia atribuiu tudo à pressão deste grande projeto. Era natural. O projeto valia milhões de euros e, sem dúvida, definiria as suas carreiras. Sofia suspirou, tentando afastar essas dúvidas ridículas. Não devia arruinar este momento com pensamentos negativos. Voltou a olhar para as suas malas cuidadosamente alinhadas. Imaginou como seria divertido explorar uma nova cidade com Diogo, trabalhando lado a lado. Passaram 10 minutos e Sofia começou a aborrecer-se um pouco. Pegou no seu telemóvel para verificar um último e-mail de trabalho antes da descolagem. Tudo parecia em ordem. Foi então que o sentiu. Alguém estava de pé demasiado perto dela. Ligeiramente irritada, Sofia levantou a vista. Uma mulher com uniforme de hospedeira de bordo estava à sua frente. O seu rosto estava pálido e os seus olhos moviam-se nervosamente, como se procurasse alguém na multidão. Desculpe, disse a hospedeira. A sua voz era quase um sussurro. Sim, respondeu Sofia educadamente. Pensou que a mulher lhe ia pedir uma direção. A hospedeira não perguntou. Em vez disso, deu mais um passo. De repente, pareceu tropeçar nos seus próprios pés e chocou contra os joelhos de Sofia. Oh, desculpe, lamento imenso, disse ela com uma voz nervosa. Não faz mal, disse Sofia, um pouco confusa com a reação exagerada da mulher. Mas a mulher não se foi embora de imediato. Inclinou-se, fingindo arranjar o seu uniforme. Os seus olhos encontraram-se com os de Sofia. Neles havia um pânico imenso. A senhora é a Sofia, certo? Sussurrou muito depressa. Sofia ficou gelada. Sim, sou a Sofia. O que se passa?
Com um movimento muito rápido, a hospedeira pegou na mão de Sofia. A mão da mulher estava fria e a tremer. Enfiou um pequeno pedaço de guardanapo dobrado na palma de Sofia e fechou-lhe à força. Volta para casa, sussurrou novamente, sem fôlego. Finge que estás doente. Não entres nesse avião hoje. Aconteça o que acontecer, não entres. Antes que Sofia pudesse processar as palavras, antes que pudesse perguntar por quê, a hospedeira endireitou-se, olhou em direção à cafetaria para onde Diogo tinha ido e o seu rosto ficou ainda mais pálido. Por favor, disse ela, quase num gemido. E tão depressa como tinha chegado, virou-se e desapareceu no fluxo de pessoas que se dirigiam ao controle de segurança. Sofia ficou sentada, paralisada. O guardanapo na sua palma parecia um carvão em brasa. O que é que tinha acabado de acontecer? Quem era aquela mulher? Por que é que sabia o meu nome? Finge que estás doente. Não entres no avião. A cabeça de Sofia girava. Ridículo. Isto deve ser uma brincadeira de mau gosto. Talvez seja alguém de uma equipa de televisão a gravar uma câmara oculta. Mas os olhos da mulher, o terror naqueles olhos era demasiado real. Aqui está o teu café, querida. A voz de Diogo sobressaltou Sofia. Quase deixou cair o guardanapo que tinha na mão. Rapidamente, apertou-o e enfiou-o no bolso do seu casaco. Diogo estava de pé à sua frente, oferecendo-lhe uma chávena de café quente. O que se passa? Pareces que viste um fantasma, brincou Diogo. Sofia riu, mas o som pareceu dissonante nos seus próprios ouvidos. Nada, estava só distraída. Pegou no café. As suas mãos tremiam ligeiramente. Diogo olhou para ela. Tens a certeza de que estás bem? Pareces pálida. Estou bem, querido. Só um pouco nervosa, suponho. Esta viagem de negócios é importante. Diogo assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. Voltou a sentar-se ao seu lado e imediatamente pegou no telemóvel. De novo. Parecia ocupado a escrever algo, com o corpo ligeiramente virado para longe dela. Sofia tentou acalmar-se. Tomou um gole de café. Tudo está normal. Tudo está bem. O aviso de há pouco deve ter sido um erro. Talvez a hospedeira se tenha enganado na pessoa. Embora ela tenha dito o meu nome claramente, talvez tivesse problemas pessoais e descarregou em alguém ao acaso. Sofia tentou focar-se noutras coisas, no painel de informações de voos, no murmúrio das pessoas, mas a sensação fria que lhe tinha ficado na palma da mão continuava lá. Fingindo arrumar a sua mala, Sofia tirou lentamente o guardanapo de novo. Escondendo-o atrás da sua carteira, desdobrou-o com cuidado. Era um guardanapo branco normal e amarrotado, mas no centro havia algo escrito, com uma caneta de feltro vermelha, em letras maiúsculas, trêmulas e apressadas. Apenas 2 palavras. Ele mente. O coração de Sofia pareceu parar durante 3 segundos. Ele mente. Quem? A quem se referia a mulher com ele? A hospedeira tinha olhado em direção à cafetaria onde estava Diogo. Referia-se a Diogo. Impossível. A ideia era tão monstruosa que Sofia quis rir. Diogo, o seu marido, a mentir. Sobre o quê? Sobre este projeto, sobre esta viagem. Sofia olhou de soslaio para Diogo. O seu marido continuava ocupado a escrever no telemóvel. Os seus dedos moviam-se rapidamente. A linha do seu maxilar estava tensa. Não parecia o marido carinhoso que lhe tinha beijado a testa minutos antes. Parecia um estranho nervoso. Sofia voltou a dobrar rapidamente o guardanapo e guardou-o no bolso. Tinha de ignorar isto. É uma loucura. Hoje é um dia importante para nós. Não vou deixar que uma brincadeira ridícula ou uma mulher louca me arruine este momento. Olhou fixamente para a porta de embarque à sua frente, mas a imagem daquelas 2 palavras, ele mente, estava gravada na sua retina, transformando a alegria que sentira há 1 hora num nó de gelo no seu estômago. A hora seguinte foi a tortura mais longa da vida de Sofia. O tempo parecia arrastar-se. Os anúncios de partidas e chegadas alternavam-se como um zumbido estranho nos seus ouvidos. O café na sua mão tinha arrefecido. O guardanapo no seu bolso parecia cada vez mais pesado, como se fosse feito de chumbo.
Tentou agir com normalidade, mas cada célula do seu corpo estava em alerta máximo. Não parava de olhar de soslaio para Diogo. O seu marido já tinha guardado o telemóvel e estava a ler uma revista de negócios, ou pelo menos a fingir que a lia. O papel tremia ligeiramente nas suas mãos. "Querido", chamou Sofia. A sua voz soou mais áspera do que pretendia. Diogo baixou a revista. "Sim?" De repente, "Não me estou a sentir muito bem", disse Sofia, testando a sua reação. "Tenho o estômago um pouco revolto." Os olhos de Diogo aguçaram-se instantaneamente. O sorriso desconfortável de antes tinha desaparecido. "Revolto? Comeste alguma coisa estragada de manhã?" O seu tom era mais de irritação do que de preocupação. "Não sei. Talvez seja só indigestão", continuou Sofia. "Toma um chá quente no avião", disse Diogo rapidamente. Demasiado rápido. Fechou a revista com um estrondo. "Não podemos cancelar isto, Sofia. Este projeto... Estão todos à nossa espera lá. Estás só nervosa. Respira." Sofia engoliu em seco. A reação de Diogo fez com que o seu estômago se sentisse ainda pior. Normalmente, se Sofia se queixasse da mais pequena maleta, Diogo tornava-se o marido mais atencioso. Comprar-lhe-ia medicamentos, massajar-lhe-ia o pescoço, ou, no mínimo, perguntar-lhe-ia com ternura. Mas o que acabara de receber era um olhar cortante e uma ordem para aguentar. Não era o Diogo que conhecia. Ele mente. As palavras voltaram a ressoar na sua cabeça. Sobre o que mentia ele? Era o projeto menos importante do que dizia, ou era algo pior? Sofia tentou descartar a ideia. "Estou a reagir de forma exagerada. Li demasiados romances de mistério. Estou só cansada." Mas então voltou a ver a hospedeira, Ana. Agora sabia o seu nome porque tinha espreitado a placa de identificação do seu uniforme quando ela se afastava. Ana estava a falar com um funcionário de terra perto de outra porta de embarque. Parecia ansiosa. Não parava de olhar para a porta onde Sofia e Diogo esperavam, como se os estivesse a vigiar. Os pensamentos de Sofia aceleraram sem controlo. O que devia fazer? Confiar numa estranha em pânico ou no seu próprio marido? Obviamente, devia confiar em Diogo. Mas por que sentia o coração tão pesado? Última chamada para o voo TP 1923 com destino a Faro. A porta 12 está prestes a fechar. Era o voo deles. Diogo levantou-se de imediato e estendeu a mão a Sofia. "Vamos, querida, está na hora de ir." Sofia olhou para aquela mão, a mesma mão que tinha segurado a sua no seu casamento. A mão que a tinha ajudado quando estava doente. Mas naquele momento, aquela mão parecia-lhe estranha. Sofia pegou na mão de Diogo e levantou-se. Sentia as pernas como gelatina. Começaram a caminhar em direção ao balcão de embarque, onde a fila já estava a diminuir. Cada passo era como pisar em pregos. À medida que se aproximavam da porta, a fila ficou subitamente um pouco congestionada. Uma mulher saía rapidamente na direção contrária à fila, tentando sair. Era a Ana. Claramente, estava a fazê-lo de propósito. Passou por Diogo, que não lhe prestou atenção, mas quando passou mesmo ao lado de Sofia, os seus olhos encontraram-se. Foi um momento em que o tempo parou. O rosto de Ana estava pálido, coberto de suor frio. Os seus olhos arregalaram-se numa súplica desesperada. Não disse nada, simplesmente abanou a cabeça. Um abanar muito lento, um não muito forte. E então Sofia viu como os lábios de Ana se moviam sem som para formar duas palavras que lhe atravessaram o coração. "Ajuda-me." Depois, Ana apressou-se a desaparecer pela esquina do corredor. Sofia parou de andar. Todo o seu corpo tremia violentamente. Isto não é uma brincadeira. Isto não é uma atuação. O terror daquela mulher era 100% real, e esse terror agora tinha se contagiado a ela. "Sofia, por que paras?" soou a voz impaciente de Diogo. Apertou-lhe a mão com mais força do que o necessário. "Vamos, o agente está a chamar-nos." Agora estavam em frente à mesa do pessoal da porta, a apenas um passo de entregar os seus bilhetes e passaportes. Mais um passo, e entrariam na manga de acesso ao avião.
Sofia olhou para o corredor escuro que levava ao avião e depois para o rosto de Diogo. O seu marido não a estava a olhar. Olhava fixamente para a porta do avião com uma expressão estranha no rosto, como um predador a olhar para sua presa. Numa hora, a premissa de um romance de mistério que tinha lido veio-lhe subitamente à mente. Mas isto é real. O que acontecerá numa hora se eu entrar neste avião? Foi então que Sofia tomou a sua decisão. Não lhe importava se isto era ridículo. Não lhe importava se Diogo ficasse furioso. Não lhe importava se pusesse em ridículo. Preferia arriscar a vergonha a ignorar um aviso tão potente. Justo quando Diogo entregava os seus passaportes ao agente, Sofia largou a mão do seu marido. Querido, gemeu ela. Depois, agarrou o estômago com ambas as mãos. Não teve de representar muito, porque estava tão nervosa que sentia mesmo o estômago terrivelmente mal. Deixou o seu corpo amolecer e desabou no chão, deixando cair a sua mala com um som surdo. Sofia, gritou Diogo. Desta vez, havia pânico na sua voz. O quê? O que se passa? O agente da porta também se assustou. Dói-me muito o estômago, gemeu Sofia, fechando os olhos com força. Encolheu-se no chão, agarrando o abdômen. Gerou-se uma pequena comoção. As pessoas pararam. O agente chamou imediatamente pela rádio a equipa médica do aeroporto. Passageira desmaiada na porta 12. Sofia, Sofia, o que tens? Diogo ajoelhou-se ao seu lado. A sua mão sacudiu o ombro de Sofia. Sofia deixou-se sacudir. Continuou a gemer. Dói-me. Não consigo. Não consigo. Os paramédicos do aeroporto chegaram a correr com uma cadeira de rodas em poucos minutos. Examinaram rapidamente Sofia. A tensão arterial está normal, mas ela tem muitas dores, disse um paramédico. Não pode voar nestas condições, disse o outro. Temos de a levar à clínica do aeroporto. Não. Quer dizer, e o avião? Soou desesperado Diogo. Lamento, senhor. A sua esposa não está autorizada a voar. A segurança do passageiro é a nossa prioridade, disse o agente da porta com firmeza. Ambos terão de cancelar este voo. Mas o projeto, murmurou Diogo. Sofia sentiu que a colocavam na cadeira de rodas. Deixou a cabeça cair de propósito. Quando começaram a afastar, lá da porta, abriu os olhos só um pouco. Tinha de ver a reação do seu marido. Esperava ver um rosto preocupado, ou pelo menos desapontado pelo fracasso de um projeto importante, mas não foi isso que viu. Diogo não a estava a olhar. Ficou paralisado por um momento, pensando que Sofia estava completamente inconsciente. Virou-se para a parede de vidro que dava para a pista. Os seus ombros subiam e desciam. Depois, com um movimento lento, mas cheio de ira reprimida, Diogo deu um soco na parede. Não um soco forte que chamasse a atenção, mas um golpe controlado, cheio de frustração e raiva pura. Não estava preocupado, estava furioso. Estava furioso porque o seu plano tinha falhado. Que plano? Sofia fechou os olhos de novo instantaneamente. O frio que antes tinha no estômago espalhou-se agora por todo o seu corpo, o guardanapo no seu bolso, o aviso de Ana. Ele mente. O coração de Sofia batia com força, mas não pela sua doença fingida, mas pelo terror que acabara de começar. Acabara de escapar de algo, e o culpado estava a dar socos numa parede porque tinha falhado. A viagem do aeroporto para casa foi o silêncio mais ensurdecedor que Sofia alguma vez experimentara. Continuava sentada no banco de trás do táxi, fingindo apoiar-se debilmente na janela. Diogo sentou-se no banco da frente, ao lado do condutor. Sofia agradeceu. Não poderia ter se sentado ao lado daquele homem naquele momento. Não poderia ter sentido o calor do homem que acabara de ver dar um soco numa parede porque não conseguira meter lá num avião. Falhou em quê? Em meter lá no avião. Como está o teu estômago? Perguntou Diogo com uma voz neutra, sem se virar. Ainda me dói, sussurrou Sofia, mantendo o seu papel. Acho que é o meu refluxo gástrico de novo. Desculpa, querido. Sei que este projeto era importante. Sofia viu o rosto de Diogo no espelho retrovisor.
O homem suspirou profundamente. Não um suspiro de alívio por a sua esposa estar bem, mas um suspiro de profunda frustração. Sim, muito importante, disse ele friamente. Decepcionamos os clientes. Terei de lhes ligar mais tarde. O silêncio voltou a instalar-se entre eles. O taxista, sentindo a tensão, ligou o rádio com uma alegre canção de fado que não combinava de todo com o ambiente do carro. Sofia fechou os olhos. O guardanapo continuava no seu bolso. Ele mente. A hospedeira Ana tinha se arriscado para avisar. O terror nos olhos daquela mulher era real. E a fúria que acabara de ver nos olhos de Diogo no aeroporto também era real. Chegaram à casa, um confortável apartamento minimalista que Sofia sempre considerara o seu pequeno paraíso. Agora parecia uma armadilha. Vamos, eu ajudo-te a subir para o quarto, disse Diogo. Saiu do táxi e abriu a porta de Sofia. O seu comportamento tinha voltado ao de um marido normal. Ajudou Sofia, que se deixou cair de propósito. Não queria que Diogo suspeitasse nem por um segundo que a sua doença era falsa. Tinha de continuar com este papel até saber o que se estava a passar. Tu descansa, eu desfaço as malas, disse Diogo, depois de deitar Sofia. Aconchegou-a até ao queixo. O seu toque parecia frio. Vou trazer-te um pouco de água quente e medicamentos. Sofia apenas assentiu. Fechou os olhos. Ouviu Diogo sair do quarto e a porta fechar-se, mas não completamente. Havia uma pequena fresta. Sofia esperou. O seu coração batia com força no peito. Não estava doente, estava aterrorizada. Uns minutos depois, Diogo não voltou com água quente. Em vez disso, Sofia ouviu os seus passos dirigirem-se não para a cozinha, mas para o escritório no andar de baixo. E então ouviu o som que mais temia. Diogo a falar ao telemóvel em voz baixa e sibilante. Com muito cuidado, sem fazer barulho, Sofia moveu-se na cama, susteve a respiração e aguçou o ouvido. Sim, falhou. Um fracasso total. A voz de Diogo estava reprimida e zangada. Não sei se ela estava a fingir estar doente ou se estava mesmo. Não me importa. Mesmo a porta de embarque. Imagina, houve uma pausa. Diogo estava claramente a ouvir a outra pessoa. Quando? Não sei. Agora está na cama. Isto é um desastre. Tens de cancelar tudo lá. A vivenda, tudo. Não deixes rasto. Rasto? Que rasto, vivenda? Não me contactes durante algum tempo. Ela suspeita de alguma coisa? Não, impossível. É demasiado ingênua. Mas temos de ter cuidado. Encontrarei outra maneira. Um plano B. Ligo-te mais tarde. Adeus. A chamada terminou. Silêncio. Sofia jazia imóvel. Sentia o sangue a transformar-se em gelo. Encontrar outra maneira. Plano B. É demasiado ingênua. Isto não era sobre o projeto. Era sobre ela. O aviso de Ana era 100% verdadeiro. Diogo estava a planear algo para ela e tinha um cúmplice. A pessoa a quem acabara de ligar. A respiração de Sofia tornou-se superficial. Tinha de se acalmar. Não entrar em pânico. O pânico era perder. Tinha de continuar a fingir dormir. A fingir estar doente. Diogo voltou ao quarto uns minutos depois com um copo de água e umas pastilhas para a indigestão. O seu rosto já tinha recuperado a compostura. Um sorriso falso estava no seu lugar. Toma isto primeiro, querida, para acalmar o teu estômago, disse ele suavemente. Sofia abriu os olhos lentamente. Obrigada, querido. Sentou-se à força e tomou o medicamento. O sabor era amargo, mas a amargura no seu coração era muito mais forte. Voltou a deitar-se. Dorme. Tenho de resolver esta confusão. Ligar aos clientes. Reorganizar tudo. Provavelmente vou trabalhar até tarde. Não esperes por mim. Está bem, sussurrou Sofia. Diogo beijou-a na testa. O beijo pareceu o de uma serpente. Depois, saiu, fechando a porta. Desta vez, a porta fechou-se por completo. Sofia não dormiu. Jazia na escuridão, ouvindo cada som. Ouviu Diogo mover-se no andar de baixo. Ouviu o tilintar de copos e garrafas. Estava a servir-se de uma bebida. Ouviu Diogo ligar a televisão.
Depois, após horas de tensão, finalmente perto do amanhecer, houve um silêncio total. Sofia esperou mais 30 minutos para ter a certeza. Depois, com a furtividade de um ladrão, levantou-se da cama. As suas pernas tremiam, mas a sua determinação era mais forte. Tinha de encontrar provas. Tinha de saber quão fundo era este buraco de coelho. Desceu as escadas em bicos de pés. A sala de estar estava debilmente iluminada apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas. Diogo estava a dormir no sofá. Uma garrafa de uísque meio vazia estava sobre a mesa. Ressonava suavemente. Esta era a sua oportunidade. Sofia dirigiu-se lentamente ao escritório de Diogo. A porta não estava trancada. Entrou, fechou a porta muito silenciosamente e acendeu a luz tênue de um candeeiro de secretária. Parou em frente ao portátil do seu marido. Esta era a caixa de Pandora. A sua mão tremia ao tocar no rato. O ecrã iluminou-se. Não estava bloqueado. Diogo, na sua arrogância, nunca pensou que Sofia verificaria as suas coisas. Primeiro, verificou os e-mails. Procurou por projeto e pelo nome do cliente que supostamente iam ver. Havia alguns e-mails de trabalho normais, mas então encontrou uma pasta chamada Projeto Colaboração Faro. Abriu-a com entusiasmo. Estava vazia, nem propostas, nem horários, nem detalhes do cliente, nem confirmações de hotel. Vazia. Toda a viagem de negócios era falsa. Sofia sentiu uma náusea. Desta vez, era real. Então, por que íamos para lá? A sua mente voltou às palavras de Diogo ao telemóvel. A vivenda. Escreveu vivenda na barra de pesquisa do e-mail. Nada. Depois, passou para o histórico do navegador web. Tinha de saber o que o seu marido andara a procurar. Abriu-o. No início era normal. Notícias da bolsa, artigos de desporto, mas ao descer no histórico das últimas semanas, sentiu o coração encolher-se. Apólice de seguro de vida em nome da esposa. Como reclamar o seguro de vida do cônjuge? Tempo de processamento do pagamento do seguro por morte. Sofia tapou a boca para abafar um grito. Não pode ser. Não pode ser, Diogo, não pode ser. Tremia violentamente. Abriu um novo separador e entrou no site do seu banco. Verificou a sua conta conjunta. Nada fora do comum. Então, lembrou-se de algo. Diogo tinha uma pasta pessoal no ambiente de trabalho chamada administração. Dizia sempre que eram assuntos fiscais. Sofia abriu-a. Alguns PDFs de impostos, faturas e um ficheiro chamado Apólice, Sofia, prima, PDF. Abriu-o. Era uma apólice de seguro de vida em seu nome, Sofia. Diogo era o único beneficiário. O valor da apólice fez com que os olhos de Sofia se arregalassem. 15 milhões de euros. E a data de emissão da apólice era de há 3 dias. Logo depois de este projeto ter sido aprovado, Sofia cambaleou para trás, quase chocando com uma estante. Deixou-se cair no chão. Faltava-lhe o ar. Esta é a prova. Este é o motivo. O dinheiro. Diogo ia matar, lá por dinheiro, mas ainda não tinha acabado. O horror empurrou-a de novo para o portátil. Tinha de saber tudo. Voltou ao histórico de pesquisa. Como fazer um acidente parecer natural. Dose letal de soníferos. Praias mais remotas perto de Faro. Melhores falésias para ver o pôr do sol na costa algarvia. Sofia sentiu uma onda de náuseas avassaladoras. O vômito subia-lhe pela garganta. Correu para a pequena casa de banho, ao lado do escritório, e vomitou violentamente. As pastilhas para a indigestão que acabara de tomar saíram juntamente com tudo o que tinha no estômago. Chorou em silêncio. O seu corpo tremia violentamente no chão frio da casa de banho. O seu marido, o homem que dormia no sofá da sala ao lado, o homem a quem amara, com quem construíra uma vida, estava a planear assassinar, lá numa falésia ao pôr do sol. Depois de muito tempo, as suas lágrimas cessaram, substituídas por algo mais, algo frio, duro e afiado. Raiva. Não ia morrer, não ia deixar aquele homem ganhar. Limpou a boca e voltou ao escritório.
Com as mãos agora firmes, pegou no seu telemóvel, fotografou todo o histórico de pesquisa. Enviou o PDF da apólice de seguro para um e-mail pessoal que Diogo não conhecia. Fotografou a pasta vazia do projeto, reuniu todas as provas digitais que pôde. Depois, apagou o seu próprio histórico de pesquisa no portátil de Diogo. Limpou o histórico do navegador como se nunca tivesse estado ali. Apagou a luz do candeeiro, deixou tudo como estava. Subiu de novo em bicos de pés. Viu Diogo ainda a dormir profundamente no sofá, a ressonar, sem saber que o seu mundo estava prestes a desmoronar-se. Sofia voltou para a cama, enfiou-se debaixo dos lençóis, mas já não tinha frio. Ardia de raiva, apertou o seu telemóvel debaixo da almofada. Só havia uma pessoa que a podia ajudar agora. A única outra pessoa que conhecia uma parte desta verdade tinha de encontrar Ana. Sofia não dormiu nem um segundo. Jazia na cama, olhando para o teto escuro. A sua mente trabalhava 1000 vezes mais rápido do que o normal. Todos os piores cenários passavam pela sua cabeça. O plano de Diogo e do seu cúmplice, a misteriosa pessoa ao telefone, a falésia e o pôr do sol, os 15 milhões de euros do seguro. Tudo parecia um pesadelo, mas a evidência no seu telemóvel, agora escondida em segurança dentro de uma meia na sua gaveta, era real. Às 5 da manhã, Sofia levantou-se. Continuou a fingir estar doente, caminhando deliberadamente devagar. Encontrou Diogo a dormir profundamente no sofá, com um ligeiro cheiro a álcool ainda no ar. Passou por ele, lavou o rosto e rezou. Rezava enquanto chorava, não lágrimas de medo, mas lágrimas de súplica, pedindo força, pedindo orientação. Não lutava apenas pela sua vida, lutava pela justiça. Depois de rezar, sentou-se à mesa da cozinha. Tinha de fazer um plano. Primeira prioridade, contactar Ana. Lembrava-se claramente do nome, na placa de identificação. Ana. Não sabia o seu apelido, mas sabia a companhia aérea. Diogo finalmente acordou por volta das 7 da manhã, segurando a cabeça e entrando na cozinha, claramente de ressaca da noite anterior. Bom dia, disse Sofia, enfraquecendo deliberadamente a sua voz. Fiz chá. Ele olhou para ela, surpreendido por a ver já acordada. Oh, obrigado. Sentou-se à sua frente. Havia uma distância desconfortável entre eles. Como te sentes? Melhor. Já não me dói o estômago, mas ainda me sinto fraca, mentiu Sofia. Fico contente, disse Diogo secamente, tomando um gole de chá. Tenho de ir ao escritório um bocado hoje para resolver o assunto do cancelamento de ontem. Ficas bem sozinha em casa? O coração de Sofia acelerou. Esta era uma oportunidade de ouro. Ficarei bem, querido. Planeio descansar no quarto o dia todo. Bom, não vás a lado nenhum. Tranca a porta, disse Diogo com uma voz protetora. Mas Sofia sabia que não era proteção, era controlo. Queria saber onde ela estava. Sim, querido, disse Sofia, usando o apelido carinhoso que agora lhe sabia a veneno. Assim que Diogo saiu, Sofia pôs-se em ação. Trancou a porta por dentro e fechou o ferrolho. Depois, correu para o seu próprio portátil, abriu o Instagram, escreveu o nome da companhia aérea e a palavra hospedeira. Apareceram centenas de perfis. Percorreu-os, procurando um rosto que correspondesse ao pálido que se lembrava. Nada. Passou para o Facebook, escreveu Ana e o nome da companhia aérea. Menos resultados. Clicou em cada um e no 5º perfil, lá estava ela, a sua foto, posando sorridente em frente à asa de um avião. Era ela, Ana. O coração de Sofia deu um salto. Clicou em enviar mensagem. O que devia dizer? Não podia ligar. Não sabia se Diogo poderia ter a casa sob escuta. Tinha de assumir que a estava a vigiar. Escreveu rapidamente. Ana, sou a Sofia, do aeroporto de ontem. Tinhas razão. Por favor, ajuda-me. O meu marido não está em casa. Precisamos de falar. É muito urgente. Clicou em enviar e esperou. Os minutos pareciam horas. Andava de um lado para o outro na sala. E se Ana não visse a mensagem? E se estivesse a voar? E se tivesse medo e a ignorasse? 15 minutos depois, o seu telemóvel vibrou. Resposta.
Meu Deus, Sofia, tenho pensado em ti sem parar desde ontem. Fiquei tão assustada. Estás bem? Lágrimas de alívio brotaram dos olhos de Sofia. Não estava sozinha. Não estou bem, respondeu Sofia. Descobri coisas horríveis. O plano do meu marido é muito pior do que eu imaginava. Temos de nos encontrar. Esta casa não é segura. Não, Sofia, não é seguro. Ele pode voltar a qualquer momento. Encontremo-nos fora, num lugar movimentado. A cafetaria da livraria, no quarto andar do Centro Comercial Colombo. Daqui a 1 hora. Vou tentar, respondeu Sofia, mas tenho de continuar a fingir que estou doente. Não sei como vou sair. Diz que precisas de comprar mais medicamentos ou pensos higiênicos, algo que ele não tenha vontade de te comprar. Depressa, Sofia. Não temos muito tempo. Sofia pôs imediatamente em marcha o seu segundo plano. Correu para a casa de banho, pegou em vários pensos do armário e deitou-os no lixo lá fora. Diria que tinham acabado. Preparou-se. Não vestiu a sua melhor roupa. Pôs um lenço e um casaco comprido por cima da sua roupa de casa. Queria parecer uma pessoa doente que era forçada a sair. Justo quando ia sair pela porta, o seu telemóvel tocou. Diogo apareceu no ecrã. O seu coração gelou. Olá, respondeu Sofia, fazendo a sua voz soar rouca. O que fazes, Sofia? Estás bem? Estou na cama, a tentar voltar a dormir. Por quê, querido? Nada. Só queria ver como estavas. Por que tens essa voz? Estou só fraca. Ainda me sinto tonta. Ah, está bem. Então descansa. Provavelmente vou sair um pouco tarde. Tenho muito que fazer, disse Diogo. Está bem, querido. A chamada terminou. Sofia suspirou. Não podia acreditar em nada do que Diogo dizia. Um pouco tarde podia significar daqui a 1 hora. Podia significar que a estava a vigiar da esquina. Sofia não se importava, tinha de ir. Chamou um táxi para um ponto de recolha a 2 ruas de sua casa para evitar ser rastreada desde a sua porta. Caminhou rapidamente, olhando constantemente por cima do ombro. A rua estava tranquila. Entrou no carro e disse: Rápido, por favor, para o Centro Comercial Colombo. A viagem foi tensa. Cada carro que se parecia com o de Diogo a fazia entrar em pânico. Finalmente, chegou ao centro comercial. Apressou-se a entrar na cafetaria da livraria no 4º andar. Estava cheia, como Ana disse. Sofia examinou a sala e no canto mais afastado estava sentada Ana. Não usava uniforme, mas uma t-shirt e uns jeans. Tinha o cabelo apanhado num rabo de cavalo. Parecia muito mais jovem e tão assustada como Sofia. Sofia aproximou-se dela. Ana. Ana levantou a vista. Os seus olhos abriram-se com um sorriso de alívio. Sofia, senta-te rápido. Sofia sentou-se. As suas mãos tremiam. Obrigada, sussurrou Sofia. Salvaste-me a vida. Mas por quê? Por que me ajudas? E o que sabes exatamente? Ana respirou fundo. Olhou para as suas mãos sobre a mesa. Tenho de ser sincera. Vai ser difícil de ouvir. Diz-me, disse Sofia, a sua voz firme. Encontrei uma apólice de seguro de vida de 15 milhões de euros e um histórico de pesquisa sobre como me matar. Não pode ser pior do que isso. Os olhos de Ana arregalaram-se de horror. Ele, a sério, aquele monstro levou-o a cabo. Engoliu em seco. Vês, Sofia, a razão pela qual eu sei é porque eu tive uma relação com o Diogo. O mundo de Sofia pareceu parar pela segunda vez em 24 horas. Um caso. Claro, fazia sentido. Estivemos juntos quase 1 ano, continuou Ana, com os olhos úmidos. Ele disse que era infeliz no seu casamento, que estavas demasiado focada na tua carreira, que o ignoravas. Fui uma tonta. Acreditei nele. Sofia ouviu sem dizer nada. A dor da traição era aguda, mas a necessidade de saber era maior. Então, há cerca de 3 meses, ele mudou, disse Ana. Tornou-se frio, desapareceu e depois simplesmente acabou comigo por mensagem de texto. Ana secou uma lágrima de raiva. Fiquei destroçada, mas depois descobri por quê. Ele não acabou comigo para voltar para ti, Sofia. Acabou comigo porque tinha encontrado outra mulher. Outra mulher, sussurrou Sofia. Sim, o nome dela é Mônica. É mais rica,
Mas não sei quem ela é, mas sei que estava a envenenar a mente do Diogo. E então, por acaso, ouvi uma conversa deles. Que conversa? Há 2 semanas, estava a trabalhar num voo para Faro. Por acaso, vi o Diogo na sala de executiva, e ele não estava sozinho. Estava com essa mulher, a Mônica. Eles não me viram. Eu segui-o. Sei que é errado, mas estava magoada. Coloquei um pequeno dispositivo de localização na mala dele quando ele não estava a olhar. Sofia ficou boquiaberta. Sei que é uma loucura, disse Ana, mas queria saber onde ele me estava a trair. Mas o que obtive foi muito mais horrível. O dispositivo tinha uma função de gravação. Ouvi a conversa deles no quarto de hotel. Ana tremeu. Foi então que ouvi tudo. O Diogo tem enormes dívidas de jogo online. Centenas de milhares de euros. Estava desesperado, e essa mulher diabólica, a Mônica, deu-lhe a ideia. Que ideia? A ideia da viagem de negócios. A Mônica organizou tudo, o projeto falso. Ela disse: o teu único ativo valioso é a tua ingênua esposa, Sofia, Diogo. Ou, mais exatamente, o seguro dela. Ela disse ao Diogo para fazer uma nova apólice de seguro em teu nome. Sofia fechou os olhos. Portanto, Mônica era a mulher com quem Diogo falava ao telemóvel na noite anterior. O plano, a voz de Ana tremia violentamente, era levar-te a uma vivenda isolada, perto de Faro, que a Mônica tinha preparado. A Mônica atuaria como guia turística ou gerente da vivenda. Ela sugeriria que vissem o pôr do sol de uma bela falésia. Sofia lembrou-se do histórico de pesquisa. Melhores falésias para ver o pôr do sol. Lá, e lá, sussurrou Ana, ele ia empurrar-te. O Diogo seria a testemunha desolada. A Mônica seria a gerente da vivenda testemunha, confirmando que foi um trágico acidente. A pobre esposa escorregou. O Diogo ficaria com os 15 milhões, pagaria suas dívidas e começaria uma nova vida com a Mônica. Um silêncio total envolveu a sua mesa. Apesar de a cafetaria estar cheia, Sofia olhou para o café à sua frente. Mas o que viu foi a si mesma a cair de uma falésia. Por que me ajudas, Ana? Perguntou Sofia de novo. A sua voz era quase um sussurro. Podias ter deixado passar. Tu odeias-no. Ana olhou diretamente nos olhos de Sofia. Eu odeio-o. Odeio o Diogo, mas odeio mais a Mônica. E eu não posso deixar alguém morrer. Posso ter sido uma amante estúpida, mas não sou uma assassina, Sofia. Quando ouvi o plano deles, o meu estômago revirou-se. Sabia que tinha de fazer alguma coisa. E quando vi o teu nome e o do Diogo no meu manifesto de voo, soube que era o destino. Tinha de te avisar. Não me importava se perdesse o meu emprego. Tinha de tentar, disse Ana. Sofia estendeu uma mão trêmula e pegou na de Ana. Ana, não só salvaste a minha vida, como me deste uma razão para lutar. O terror de Sofia tinha se desvanecido. O que restava era uma concentração fria e aguda. Já não era a vítima, era a mulher que ia destruir o homem que tentou destruí-la. Não estás sozinha, Sofia, disse Ana com urgência. Não te esqueças, a Mônica está por aí. É tão perigosa como o Diogo, se não mais. Ela é o cérebro. Bom, disse Sofia, e pela primeira vez um sorriso fino e frio apareceu nos seus lábios. Então teremos de apanhá-los aos dois. A cafetaria da livraria parecia uma pequena ilha isolada no meio do mar de ruído do centro comercial. Por um momento, Sofia e Ana sentaram-se em silêncio, processando o horror que acabara de ser revelado. Sofia era o alvo. Ana era a testemunha involuntária. Diogo era o fantoche e Mônica era a marionetista. Uma combinação mortal. E agora? Perguntou Ana em voz baixa, quebrando o silêncio. Deves ir à polícia agora mesmo. Sofia abanou lentamente a cabeça. Os seus olhos, antes cheios de choque, estavam agora endurecidos. A polícia? E o que lhes digo? Não é ilegal meu marido fazer uma apólice de seguro, nem procurar coisas estranhas na internet. Dirão que é apenas uma investigação tola, que ouvi uma gravação da sua ex-amante. Rir-se-ão de nós, Ana. Tratarão isto como um melodrama de infidelidade exagerado.
Sofia inclinou-se para a frente. Não, não podemos ir atrás deles com provas fracas. Temos de lhes dar o que eles querem. Temos de deixar que se apanhem a si mesmos no seu próprio plano. Ana olhou para ela, horrorizada. Sofia, não estarás a pensar em... Sim, disse Sofia, a sua voz firme como aço. Vou com ele. Sofia, estás louca, é um suicídio. Vais para essa vivenda, para essa falésia, com ele e com a Mônica. Ana quase gritou. Shh, baixa a voz, acalmou a Sofia. Eu vou, mas desta vez sou eu que faço as regras. Eles querem que eu seja a vítima de um acidente. Vou certificar-me de que são apanhados em flagrante a tentar. Precisamos de provas irrefutáveis. Precisamos de uma gravação deles a tentar matar-me. Precisamos que sejam presos literalmente com as mãos na massa. O plano era uma loucura. Mas Ana viu um brilho nos olhos de Sofia. Já não era a mulher ingênua que conhecera no aeroporto. Era uma mulher que tinha sido empurrada para a beira do abismo e, em vez de saltar, decidira construir uma ponte. Está bem, disse Ana finalmente. Qual é o plano? O que faço eu? Preciso que sejas os meus olhos e os meus ouvidos no exterior. Vou voltar para casa e continuar a desempenhar o papel de esposa doente e submissa. Mas vou recuperar. Vou sentir-me culpada por ter arruinado a nossa viagem de negócios, explicou Sofia. O sarcasmo era evidente. Vou convencê-lo a remarcar a viagem o mais depressa possível. O Diogo é estúpido e arrogante. Ele vai acreditar, disse Ana. Exato. Entretanto, preciso que descubras tudo o que puderes sobre a Mônica, quem ela é exatamente, onde vive e, o mais importante, a localização exata dessa vivenda. Precisamos de conhecer o terreno. Isso é difícil, Sofia. Não sei muito. Tens a gravação? Não tens? Interrompeu a Sofia. Ouve-a de novo. Vê se mencionam o nome da vivenda, o nome da zona, uma rua, qualquer coisa. E mais uma coisa, preciso de algo de ti. O que, Sofia? Um telemóvel pré-pago e um número novo. Um número que só nós, as duas, conheçamos. Não posso arriscar que o Diogo rastreie as minhas comunicações. Ana assentiu rapidamente. Posso fazer isso. Há uma loja de telemóveis aqui perto. Separaram-se 10 minutos depois. Ana foi comprar o telemóvel novo e Sofia chamou um táxi de volta ao seu bairro, com o coração a bater-lhe com força. Fez uma paragem rápida numa farmácia para comprar outra caixa de antiácidos e algumas vitaminas para completar o seu álibi. Chegou a casa, a porta estava trancada como a tinha deixado. Entrou, voltou a trancar a porta e correu para a casa de banho para deitar as provas das suas compras no lixo. Tinha de voltar ao seu papel. Mudou de roupa, voltando ao seu traje confortável de casa, desarrumou o cabelo e lavou o rosto para parecer pálida e cansada. Depois, voltou para a cama e controlou a sua respiração para que fosse superficial. Diogo chegou à casa à noite. Sofia ouviu a porta da frente abrir-se. Sofia? Chamou Diogo do andar de baixo. Sofia não respondeu. Esperou. Os passos de Diogo subiram as escadas. Depois a porta do quarto abriu-se. Diogo parou no umbral, olhando para ela enquanto ela fingia dormir. Sofia sentiu o seu olhar sobre ela, a julgá-la, a analisá-la. Sofia, chamou ele de novo, mais suavemente. Sofia gemeu um pouco e abriu os olhos lentamente. Querido, Diogo, já estás em casa? Diogo aproximou-se. Estiveste a dormir o tempo todo. Comeste. Não tenho fome. Ainda tenho náuseas, sussurrou Sofia. Diogo sentou-se na beira da cama. A sua mão estendeu-se para tocar na testa de Sofia. O contacto fez com que a pele de Sofia se arrepiasse, mas lutou para não recuar. Não tens febre, disse Diogo. Eu saí à farmácia um momento antes, disse Sofia. Quando te foste, acabaram-se as minhas pastilhas. Comprei também umas vitaminas. Desculpa não te ter dito. Os olhos de Diogo aguçaram-se por um momento. Saíste sozinha? Eu disse-te para descansares. Só um momento, querido. A da frente do prédio. Também me acabaram os pensos higiênicos, acrescentou Sofia. A desculpa que tinha preparado. O rosto de Diogo relaxou instantaneamente.
Claro, esse era um assunto sobre o qual não faria mais perguntas. Ah, está bem. Da próxima vez, liga-me. Eu trago-tos. Levantou-se. Vou fazer sopa de galinha. Tens de comer alguma coisa. Essa noite foi uma atuação tortuosa. Sofia comeu um pouco da sopa de galinha, elogiando a cozinha do seu marido. Viram televisão em silêncio. Diogo parecia nervoso, verificando constantemente o seu telemóvel. Sofia tinha a certeza de que ele se estava a comunicar com a Mônica, informando que o seu ativo ainda estava seguro em casa. Sofia tinha de começar a jogar. Querido, disse ela em voz baixa durante um intervalo publicitário. Sim, sobre a viagem de negócios de ontem. Desculpa, a sério que lamento muito. Diogo virou-se para ela. Está bem, Sofia, não foi tua culpa. Estavas doente. Mas o projeto, os clientes ficaram muito zangados? Perguntou Sofia, fazendo a cara mais culpada que conseguiu. Sinto que arruinei a tua carreira, a nossa carreira. Diogo ficou em silêncio. Sofia soube que tinha tocado na tecla certa. O seu ego, é verdade que as coisas se complicaram, disse Diogo com voz pesada. Os clientes de Faro ficaram um pouco desapontados. Isso pode afetar os nossos prêmios? Não, exclamou Sofia um pouco alto demais. Acalmou-se. Quero dizer, não pode ser. É tudo culpa minha, por causa desta azia. Sofia pegou na mão de Diogo, um ato que quase a fez vomitar. Querido, sinto-me muito melhor agora. A sério, o novo medicamento que comprei na farmácia está a funcionar. As náuseas desapareceram. Estou só fraca por não ter comido. Diogo olhou para ela com os olhos semicerrados. A sério? Sim, ouve. Sofia respirou fundo. Que tal se remarcarmos? O mais depressa possível, quando eu me sentir melhor. O silêncio encheu a sala. Sofia podia ver as engrenagens a girar na cabeça de Diogo. Surpresa, incredulidade e depois ganância. Quando? Perguntou Diogo, tentando soar cauteloso. Amanhã, depois de amanhã, quando os clientes estiverem prontos. Não quero desiludir-te, querido. Vou tomar os meus medicamentos. Vou comer regularmente. Prometo que não volto a ficar doente. Deixa-me emendar o meu erro, suplicou Sofia. O rosto de Diogo transformou-se lentamente. A tensão nos seus ombros desvaneceu-se. Um sorriso fino, o primeiro sorriso genuíno que Sofia vira desde o dia anterior, apareceu nos seus lábios. Um sorriso que lhe gelou o sangue. Ele pensou que o seu plano tinha sido salvo pela estupidez da sua esposa. A sério, querida, disse ele. A sua voz agora terna. Não quero que te forces. Tenho 100% de certeza. Por nós, por este projeto, disse Sofia com firmeza. Diogo abraçou-a com força. És a melhor esposa, Sofia. Não sei o que faria sem ti. Nem eu, querido, sussurrou Sofia por cima do ombro dele, com os olhos vazios a olhar para a parede. Nem eu. Está bem. Diogo quebrou o abraço. Então eu trato disso. Vou ligar aos clientes amanhã de manhã. Talvez. Sim, poderíamos ir depois de amanhã. Tenho de me certificar de que tudo está pronto de novo. Tudo, pensou Sofia para si. A vivenda, a falésia, a Mônica. Faz o que tiveres de fazer, querido, disse Sofia. Diogo levantou-se, o seu rosto radiante. Parecia um homem que acabara de ganhar a lotaria. Bom, muito bom. Vou um momento ao escritório verificar uns e-mails. Quase trotou para o escritório. Sofia sabia que ele não ia verificar e-mails e ia ligar a Mônica. Assim que Diogo desapareceu, Sofia tirou o telemóvel pago que Ana lhe tinha dado, escondido no bolso da sua roupa de casa. Enviou uma mensagem rápida para o número de Ana. Depois de amanhã. Ele mordeu o isco. Olhou para o ecrã e depois apagou a mensagem. O jogo tinha começado. Já não era uma ovelha à espera de ser sacrificada. Era a pastora e segurava a faca, 48 horas. Era esse o tempo que Sofia tinha. 48 horas para se transformar de vítima em caçadora, para se armar antes de entrar na toca do leão.
Na manhã seguinte, depois de Diogo sair para o trabalho com um passo muito mais leve e um sorriso que não conseguia esconder, Sofia pôs-se imediatamente em ação. Já sabia que não podia fazer isto sozinha. Ana era uma grande aliada, mas ambas eram amadoras. O seu plano de apanhar Diogo na falésia era demasiado arriscado. E se a Mônica trouxesse uma arma? E se o Diogo se tornasse violento? Precisavam de profissionais. Sofia pegou no telemóvel novo e marcou um número que tinha encontrado na internet na noite anterior. Era o número do Dr. Almeida, um conhecido e competente advogado criminalista e de divórcios de Lisboa. Escritório do Dr. Almeida. Bom dia, saudou a secretária. Bom dia. Gostaria de falar com o Dr. Almeida, por favor. É urgente. Trata-se de uma tentativa de homicídio. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Um momento, por favor, senhora. Sofia esperou, com o coração a bater-lhe com força. 3 minutos depois, uma voz grave e calma chegou à linha. Sou Almeida. Diz que é urgente. Sofia contou tudo, rápida e claramente, sem parar. Sobre o seu marido Diogo, a falsa viagem de negócios, a hospedeira Ana, o seguro de 15 milhões de euros, o histórico de pesquisa do portátil e o plano de assassinato na falésia orquestrado pela nova amante, Mônica. Contou como tinha manipulado Diogo para que remarcasse a viagem para depois de amanhã. Desta vez, o silêncio foi mais longo. Dona Sofia, disse finalmente o advogado Almeida com voz grave. A senhora está em grave perigo. Não devia ter voltado para essa casa. Deve ir para uma casa de segurança imediatamente. Não, disse Sofia com firmeza. Não vou fugir. Se eu fugir, ele safa-se. Ele vai perseguir-me. A única maneira de o apanhar é apanhar. Luz em flagrante. Aos 2. Tenho menos de 2 dias. Preciso da sua ajuda para reunir provas que ele não possa negar. O advogado Almeida ficou em silêncio de novo, claramente a ponderar a situação. A senhora é uma mulher muito corajosa, ou muito imprudente, Dona Sofia. Espero que seja a primeira. Suspirou. Muito bem. As provas que tem, a apólice de seguro e o histórico de pesquisa são boas, mas ainda são circunstanciais. Precisamos de algo que o ligue diretamente à intenção de matar. Precisamos da sua confissão. Precisamos que ele fale do seu plano. Como fazemos isso? Perguntou Sofia. Vou enviar alguém. Um profissional estará em sua casa daqui a 1 hora. Chama-se Nuno. É o melhor investigador privado que conheço. Confie nele e faça o que ele lhe disser. E Dona Sofia, não desligue esse telemóvel novo. Mantenha-se em contato comigo. 1 hora depois, a campainha tocou. Um homem de complexão média, que parecia um técnico de ar condicionado, estava à porta. Dona Sofia. Senhor Nuno, sussurrou Sofia. O homem assentiu brevemente, entrou e foi direto ao assunto. Abriu uma caixa de ferramentas que, em vez de chaves de fenda e alicates, continha sofisticados mini-dispositivos eletrônicos. O doutor Almeida pôs-me a par, disse Nuno com uma voz rápida e eficiente. Temos pouco tempo. Precisamos de instalar dispositivos de gravação em toda esta casa. Ele pode encontrá-los. Preocupou-se Sofia. Não vai, disse Nuno. Estes são de última geração. Mostrou-lhe um pequeno botão de camisa. Isto é um transmissor. Mostrou-lhe um autocolante fino como papel. Isto é um microfone. Vamos pô-los no escritório, na sala e no vosso quarto. Durante os 30 minutos seguintes, moveram-se rapidamente. Nuno trabalhava com a habilidade de um cirurgião. Colocou um atrás de um quadro na sala, outro debaixo da secretária de Diogo. E para si, Nuno entregou-lhe um belo e simples colar de prata, com uma pequena safira. Esta joia é um microfone de alta sensibilidade. Gravará tudo o que disser e tudo o que qualquer pessoa disser perto de si. Está ligado diretamente aos nossos servidores seguros. Nunca o tire, ele não suspeitará. Sofia abanou a cabeça. Isto é parecido com um que a minha mãe me deu há muito tempo. Ele não suspeitará. Bom, e por último, Nuno tirou um pequeno dispositivo do tamanho de uma moeda.
Isto é um localizador GPS e um gravador de áudio. Tem de o pôr na bagagem dele. Mala, pasta, algo que saiba que ele vai levar. A mala, disse Sofia, de certeza que a vai usar de novo. Perfeito. Ponha-o num forro profundo onde ele não o encontre e só meta a roupa, instruiu Nuno. Agora, a sua parte é a mais difícil, dona Sofia. Tem de o provocar. Tem de o fazer falar sobre a viagem, sobre a Mônica, sobre o dinheiro. Faça-o sentir-se presunçoso, que ele pense que tem as cartas todas. Entendido, disse Sofia, apertando o colar na sua mão. Depois de Nuno sair, Sofia pegou no localizador moeda, subiu ao seu quarto. A mala de Diogo estava num canto, não totalmente desfeita desde o primeiro cancelamento. O seu coração acelerou. Abriu o fecho do forro da mala. As suas mãos tremiam, mas deslizou o localizador para dentro e colou-o entre a estrutura da mala. Estava feito. Agora só tinha de esperar. Essa noite foi a última noite antes do seu voo fatal. Sofia ajudou Diogo a fazer a mala. Mostrou-se alegre e entusiasmada. Estou tão ansiosa por relaxar depois da nossa grande apresentação, querido. Uma vivenda na praia soa à perfeição. Diogo sorriu. Era o seu sorriso de predador. Oh, será uma viagem que nunca esquecerás, Sofia. Prometo-te. Eu sei, pensou Sofia para si. O colar no seu pescoço parecia quente contra a sua pele. O clímax chegou por volta das 10 da noite. Sofia estava no quarto, a fingir dormir. Usava o colar. Ouviu Diogo mover-se e depois entrar no escritório. O dispositivo de gravação debaixo da secretária ativou-se. Sofia, no seu quarto, também podia ouvir através do seu telemóvel novo, que estava ligado ao sistema de Nuno. Ouviu o som de uma chamada. Diogo estava a ligar a alguém. Olá. A voz de Diogo. Está tudo pronto? Uma voz feminina respondeu do outro lado. Para Sofia, era demasiado baixo para ouvir claramente, mas o dispositivo do escritório captaria. Bom, disse Diogo, ela não suspeita de nada. Pelo contrário, está encantada. Pensa que é uma viagem de negócios a sério. Diogo riu. Uma risada que deu náuseas a Sofia. É tão ingênua como disseste. Mônica. Mônica. Era ela. Sim, claro que me lembro do plano, continuou Diogo, soando um pouco irritado. Chegamos amanhã à tarde. Fazemos o check-in na vivenda. Tu recebes-nos como a gerente. Depois, à noite, sugeres o passeio ao pôr do sol na falésia. Pausa. Claro que o farei eu, só Diogo. Tu só certifica-te de que não há ninguém. Certifica-te de que a zona está deserta. Quando eu a empurrar, gritarei por ajuda. Nós os dois seremos as testemunhas. Um trágico acidente. Sofia fechou os olhos. Uma lágrima quente rolou pela sua face. Estava a ouvir o seu próprio marido detalhar o seu plano de assassinato com tanta calma. O seguro, disse Diogo, está garantido. Tenho toda a documentação. Assim que o certificado de óbito for emitido, e depois daquela breve investigação policial, seremos ricos, querida. 15 milhões. As minhas dívidas pagas, e poderemos começar uma nova vida longe daqui. Outra pausa. Eu sei. Não haverá erros desta vez. Amanhã à noite, a Sofia será apenas uma memória. A chamada terminou. Sofia jazia na escuridão. O seu corpo tremia incontrolavelmente, mas não era um tremor de medo, era um tremor de raiva tão pura e densa. Respirou fundo, secou as lágrimas, pegou no seu telemóvel. A gravação. Tudo tinha sido gravado a partir do escritório. Enviou uma mensagem a Nuno e ao advogado Almeida, capturado na perfeição. Depois, enviou uma mensagem a Ana. Toda a prova capturada. Enviar-te-ei a localização da vivenda em breve. Pousou o telemóvel. Ouviu Diogo sair do escritório. Depois o som de água na casa de banho. Uns minutos depois, Diogo entrou no quarto. Deitou-se ao lado de Sofia. Sofia sentiu o colchão mover-se. Sentiu o braço dele rodear a sua cintura por trás. Puxou-a para ele num abraço. Amanhã é o grande dia, querida. Sussurrou Diogo no seu cabelo, pensando que ela estava a dormir. Um grande dia para nós.
Sofia susteve a respiração, deixou o seu assassino abraçá-la, sabendo que este seria o seu último abraço. E amanhã seria um grande dia, o dia do julgamento. A manhã do segundo dia de partida foi muito diferente da primeira. Onde antes havia uma alegria ingênua, agora o seu coração estava cheio de um foco frio e afiado. Acordou cedo e fez as suas orações matinais, rezando com mais fervor do que o habitual. Não suplicava pela sua salvação, suplicava pela força para terminar o que tinha começado. Usava uma blusa simples e um lenço de cor creme. Debaixo do lenço, no seu pescoço, o colar de safira que Nuno lhe tinha dado repousava contra sua pele, frio como um talismã protetor. Diogo, por outro lado, acordou com uma energia tremenda. Assobiava na casa de banho. Passou a sua própria camisa a ferro, algo que quase nunca fazia. Parecia 10 anos mais jovem, como se um grande peso tivesse sido levantado dos seus ombros. Sofia sabia qual era esse peso. As suas dívidas de jogo. E ela, Sofia, era a solução ambulante. "Pronta, querida?" perguntou Diogo. O seu sorriso era largo. Levantou as suas malas, as mesmas que agora albergavam o localizador e o gravador de áudio. "Pronta, querido", respondeu Sofia, forçando um sorriso ligeiramente nervoso. O seu nervosismo era real, mas por uma razão diferente. A viagem para o aeroporto foi simultaneamente real e surrealista. Diogo não parava de falar. Falava do tempo, de como os clientes ficariam impressionados com a sua apresentação, de como era compreensivo e carinhoso com ela por remarcar esta viagem. Cada palavra sua era combustível para o fogo da raiva de Sofia. O colar no seu pescoço gravava cada uma das suas mentiras. "És uma bênção, Sofia. A sério." Diogo pegou na mão de Sofia no carro. Sofia olhou para aquela mão. A mesma mão que a empurraria da falésia. Reprimiu uma onda de náuseas. "Tu também és. Faria qualquer coisa por ti." Chegaram ao terminal. A mesma multidão. O mesmo ambiente movimentado. Mas desta vez, Sofia já não era a presa. Caminhava pelo mar de humanidade com um propósito definido. Olhou à sua volta, procurando por Nuno ou pela sua equipa, mas não viu ninguém. Nuno tinha lhe dito que a sua equipa se misturaria, mas que estariam sempre lá. Tinha de confiar. Chegaram ao balcão de check-in da mesma companhia aérea e, como se fosse o destino ou estivesse planeado, encontraram-se exatamente na mesma fila. O coração de Sofia acelerou. Viu um rosto familiar atrás do balcão. Era Ana. Estava a atender outro passageiro, o seu rosto profissional. Então, foi a sua vez. Diogo adiantou-se, pousando as suas identificações e bilhetes no balcão. "2 para Faro", disse ele com voz alegre. Ana levantou a vista e os seus olhos encontraram-se com os de Diogo. O sorriso profissional de Ana congelou por um momento. O seu rosto ficou tenso instantaneamente. Claramente reconheceu Diogo. Diogo, por sua vez, demorou alguns segundos. Olhou para Ana e depois um sorriso fino e arrogante apareceu nos seus lábios. Tinha reconhecido a sua ex-amante. "Ana", disse Diogo em voz baixa, com um tom de desprezo. "Então ainda trabalhas aqui." O rosto de Ana enrubesceu de raiva, mas ela reprimiu-a. Olhou para Sofia, que estava de pé atrás de Diogo. Diogo, na sua infinita arrogância, virou-se para Sofia. "Querida", diz olá. "Esta é a Ana, uma velha conhecida." Depois, voltou a olhar para Ana, rodeando deliberadamente a cintura de Sofia com o braço e puxando-a para mais perto. "E esta é a minha esposa, Sofia." Foi uma demonstração de poder, uma bofetada na cara de Ana. Diogo estava a dizer: "Olha, deixei-te e agora tenho tudo. A minha esposa submissa e, em breve, o seu dinheiro." Ana olhou para o braço de Diogo na cintura de Sofia. Olhou para Sofia. Este era o momento. Os olhos de Sofia encontraram-se com os de Ana. Já não havia pânico nos olhos de Ana. Havia apenas uma determinação tão grande como a de Sofia. Ana não precisou de dizer nada. Simplesmente olhou para Sofia e depois assentiu. Um pequeno aceno, quase imperceptível. O sinal era claro. Mensagem recebida.
O plano está em marcha. A equipa está pronta em Faro. Tem cuidado, Sofia. Sofia respondeu com um lento piscar de olhos. Entendido. Ana voltou-se para o seu computador. As suas mãos tremiam ligeiramente ao teclar. Coloquem a bagagem aqui, por favor, disse ela com voz neutra, evitando o contato visual com Diogo. Obrigado, Ana. Foi um prazer rever-te, disse Diogo triunfante. Não tinha a menor ideia de que acabara de interagir com as duas mulheres que seriam a sua perdição. Caminharam para a sala de embarque. Uma velha conhecida? Perguntou Sofia, interpretando o seu papel. Oh, nada. Apenas alguém que conhecia há muito tempo na indústria. Diogo fez um gesto com a mão. Não te preocupes com isso. Vamos buscar algo para beber. Durante o resto do tempo, na sala de embarque, Diogo não conseguia parar de sorrir. Sentia-se no topo do mundo. Tinha se livrado do primeiro aviso. Tinha conseguido enganar a sua estúpida esposa e acabara de exibir a sua vitória em frente da sua ex-amante. A sua arrogância seria a sua queda. Embarcaram no avião. Desta vez, sem dramas, sem dores de estômago. Sofia sentou-se junto à janela, Diogo ao seu lado. Durante o voo de 1 hora, Diogo continuou a sua atuação de marido perfeito. Ofereceu uma almofada a Sofia, massageou-lhe os ombros. Nervosa? Perguntou ele em voz baixa. Só à espera que este projeto termine em breve, disse Sofia. Oh, terminará muito antes do que pensas, disse Diogo, de novo com duplo sentido. Ofereceu a Sofia sumo de laranja, chá quente. Sofia lembrou-se do seu histórico de pesquisa. Doce letal de soníferos. Sou água, querido. Água engarrafada. Assegurou-se de que a garrafa estava selada antes de a abrir ela mesma. Diogo pareceu ligeiramente desapontado, mas escondeu-o rapidamente. Sofia fingiu dormir. Apoiou a cabeça na janela, mas os seus ouvidos estavam alerta. O colar debaixo do seu lenço gravava tudo. O suspiro de Diogo, ele a pedir outro café, os seus dedos a tamborilar nervosamente no apoio de braço. Estava ansioso por matar. Querida, Diogo abanou-a suavemente, sussurrando. Aterramos em breve. Sofia abriu os olhos, viu as luzes da cidade de Faro lá embaixo. O seu coração começou a bater mais rápido. Este é o campo de batalha. Aterraram, recolheram a sua bagagem, a mala, agora uma testemunha eletrônica silenciosa. Ao saírem pelo terminal de chegadas, Sofia viu um homem com um casaco azul a segurar uma placa que dizia: Senhor Diogo, Vivenda da Falésia. Esse devia ser o homem enviado pela Mônica. Ali está o nosso carro, disse Diogo, aliviado. Entraram numa carrinha de luxo escura. Sofia enviou uma mensagem rápida a Ana e a Nuno do telemóvel novo, escondido na sua mala. Veículo chegou. Vivenda da Falésia. A viagem do aeroporto até a vivenda durou mais de 1 hora. Deixaram o esplendor da cidade por estradas mais tranquilas e depois por uma estrada sinuosa ao longo da costa, cada vez mais isolado. Sofia olhou para trás. Um sedã preto padrão mantinha-se sempre a uma distância de 3 carros atrás deles. A equipa de Nuno não estava sozinha. Finalmente, a carrinha passou por uns grandes portões de madeira e subiu por uma colina. Vivenda da Falésia. Era linda, verdadeiramente linda. Situada no topo de uma colina com vista direta para o infinito mar azul. Mas a sua beleza era ameaçadora. Não havia outras casas por perto, apenas uma densa floresta e o som das ondas a quebrar no mar lá embaixo. O lugar perfeito para fazer alguém desaparecer. Quando a carrinha parou num luxuoso átrio ao ar livre, uma mulher saiu para os receber. Era alta e esbelta, com o cabelo comprido e preto solto que contrastava com o seu impecável vestido de linho branco. O seu rosto era belo, com um sorriso perfeitamente ensaiado, mas os seus olhos eram frios como os de um tubarão. Esta era Mônica. Bem-vindos à Vivenda da Falésia. Senhor Diogo, Dona Sofia, disse ela com uma voz suave como seda. Sou a Mônica, a vossa gerente da vivenda. Estávamos a aguardar a vossa chegada com muita expectativa.
Sofia sentiu a mão de Diogo nas suas costas ficar tensa por um momento. Obrigado, Mônica. Este lugar é incrível, disse Diogo, a sua voz profissional, mas os seus olhos não podiam mentir. Havia um brilho de admiração neles. Por favor, entrem, entrem. Preparei-vos umas bebidas de boas-vindas, disse Mônica, guiando-os para uma área de estar com vista para o mar. Enquanto caminhavam, Sofia viu um olhar fugaz entre Diogo e Mônica, um sorriso fino partilhado entre dois cúmplices. Eles pensaram que Sofia estava cativada pela paisagem. Não sabiam que ela estava a analisar cada um dos seus movimentos. O colar no seu pescoço gravava fielmente a interação. Sentaram-se. Mônica serviu bebidas de coco. Sofia apenas molhou os lábios. Como foi a viagem? Perguntou Mônica. Foi tranquila. Muito tranquila, disse Diogo, com uma pequena risada. Muito mais tranquila do que a primeira. Deu uma palmadinha na mão de Sofia. A minha esposa esteve um pouco doente na semana passada, mas já está completamente recuperada, não é, querida? É verdade, disse Sofia, sorrindo para Mônica. Não queria perder uma paisagem tão bela. Ah, tem razão, dona Sofia, disse Mônica. E chegou no momento perfeito. Oh, por quê? Perguntou Sofia. Mônica apontou para o oeste, onde o sol começava a descer. Os pôres do sol aqui são lendários. A sério, as pessoas dizem que é um dos melhores da ilha. Temos um lugar especial no final da nossa propriedade. Uma falésia privada, à vista. Ah, é como estar no fim do mundo. O coração de Sofia deu um salto. Ela estava a dizer as mesmas palavras que tinha ouvido na gravação. Uau! Isso soa incrível, disse Diogo, fingindo entusiasmo. Temos de ver isso, querida. Claro, disse Mônica. Depois fez uma pausa, como se acabasse de lhe ocorrer. Embora eu pudesse guiar-vos pessoalmente depois de se instalarem no vosso quarto, daqui a 1 hora mais ou menos, parou. Também poderiam ir vocês mesmos. O caminho é muito fácil de encontrar e muito romântico, só para vocês os dois. Aí estava. Mônica estava a dar-lhes o espaço para o acidente. Estava a garantir o seu próprio álibi ao não estar na cena. É uma ótima ideia, disse Diogo rapidamente. Preferimos a privacidade, claro. O sorriso de Mônica alargou-se. O vosso alojamento está pronto. Deixem-me acompanhar-vos. O seu quarto era impressionante. Um bungalow privado com uma pequena piscina e vistas panorâmicas para o mar. Diogo abriu imediatamente as portas de vidro e saiu para a varanda. Isto é uma loucura, Sofia. É perfeito. Sofia sabia a que ele se referia com perfeito. É lindo, querido, disse ela em voz baixa. Imediatamente foi para a casa de banho e trancou a porta. Tirou o telemóvel novo. As suas mãos tremiam violentamente. Enviou uma mensagem a Nuno. Falésia no final da propriedade, em 1 hora. Romântico. Só nós os dois. A resposta foi instantânea. Já estamos em posição. Conhecemos o caminho. Não tema. O seu colar emite um sinal forte. Siga com o plano. Mover-nos-emos quando ele se mover. Sofia respirou fundo. Deitou água fria no rosto. Quando saiu da casa de banho, Diogo estava à sua espera. Tinha mudado de roupa. Vamos, querida. Estendeu-lhe a mão. O sol não espera. Vamos criar uma bela memória. Sofia engoliu em seco. Pegou na mão do seu marido. Vamos. O caminho para a falésia durou 15 minutos. Era um belo trilho ladeado por flores tropicais. Mas à medida que avançavam, o som das ondas tornava-se mais forte e o ambiente mais isolado. Sofia não parava de agarrar o colar debaixo do seu lenço. Era a sua única âncora à realidade. Olhou à sua volta. Onde estava a equipa de Nuno? Não viu ninguém. Tinha de confiar. Finalmente chegaram. O lugar era tal como Mônica o tinha descrito. Era deslumbrante. Um campo de relva que terminava abruptamente, dando lugar a uma falésia íngreme que caía a pique para o mar rochoso lá embaixo. As ondas batiam contra os recifes com uma força tremenda e à sua frente uma enorme bola laranja, o sol, a começar a tocar o horizonte. A paisagem era tão bela quanto mortal. Não havia mais ninguém, só eles os dois. E o som das ondas. O que acha, Sofia? Disse Diogo em voz baixa.
Estava de pé atrás dela. Eu disse-te que te daria uma viagem que nunca esquecerias. Sofia olhou para o pôr do sol. É deslumbrante. Bom, sussurrou Diogo. Sofia sentiu o ambiente mudar. Virou-se lentamente. Diogo estava a alguns passos dela. Já não olhava para o pôr do sol. Olhava para ela. E pela primeira vez desde que chegaram, o seu sorriso tinha desaparecido por completo. O seu belo rosto tinha se transformado numa máscara fria e morta. Os seus olhos estavam vazios, sem amor, sem calor, apenas cálculo. Sabe, Sofia, disse ele, a sua voz tão calma como se estivessem a ter uma conversa normal. Tenho pensado muito nisto, na melhor maneira de o fazer. Sofia tinha a certeza de que o seu coração batia tão forte que Diogo podia ouvi-lo. O que queres dizer, querido? Em que tens estado a pensar? Diogo riu em voz baixa, uma risada seca e sem humor. Nisto, em nós, em ti. Deu mais um passo. Sofia recuou instintivamente. Os seus pés estavam agora a metros da beira da falésia. Para de fingir que não sabes, Diogo, disse Sofia, tentando manter a voz firme. Diogo arqueou uma sobrancelha. Ou então sabias, por causa daquela hospedeira. Devia ter sabido. Não importa. Torna tudo mais fácil. O que torna mais fácil? Desafiou Sofia. Isto. Diogo deu outro passo. Devias ter continuado a fingir estar doente, Sofia. Devias ter continuado a ser a esposa estúpida e submissa. Agora estava mesmo à sua frente. Atrás de Sofia estava o pôr do sol. À sua frente, o seu monstro. Que pena, disse Diogo, a sua voz fria e dura. O teu percurso acaba aqui. A beira da falésia era fustigada pela brisa fria do mar. O sol estava agora meio submerso, tingindo o céu de laranja, roxo e um vermelho sangue. O som das ondas a quebrar nas rochas lá embaixo era como um rugido. Ali, no fim do mundo, Sofia enfrentava o homem que acabara de ditar a sua sentença de morte. O teu percurso acaba aqui. Sofia susteve a respiração. Este era o momento. O colar debaixo do seu lenço pesava-lhe, uma âncora na tempestade. Tinha de o fazer continuar a falar. Precisava que a gravação capturasse a sua intenção sem margem para dúvidas. Por que, Diogo? Por quê? Sussurrou Sofia. A sua voz tremia não só pela atuação, mas pelo terror genuíno. Depois de tudo o que passamos, só por dinheiro? Diogo riu. Uma risada seca e horrível que foi instantaneamente engolida pelo som das ondas. Só por dinheiro, ele atirou-se para a frente. Os seus olhos ardiam de loucura e ganância. 15 milhões de euros, Sofia. Sabes o que isso significa? Significa liberdade. Significa uma nova vida, algo que tu nunca me poderias dar. E a Mônica pressionou Sofia, dando um pequeno passo para trás. Os seus pés pisavam agora a relva úmida, mesmo à beira do precipício. Fazes tudo isto por ela? A Mônica é mais inteligente do que tu, gritou Diogo. Ela viu o teu valor, um valor que eu não via há muito tempo. Vales mais morta, Sofia. Ela planeou tudo. É um gênio, e eu vou partilhá-lo com ela. Tu, por outro lado, serás apenas uma história triste. Um acidente em que a pobre esposa escorregou enquanto tirava uma selfie. Deu outro passo. Agora estavam apenas à distância de um braço. Estendeu a mão. Vamos, Sofia, facilita. Vira-te e salta. Não, disse Sofia. Diogo parou. O que disseste? Não, repetiu Sofia, mais alto. O seu terror foi substituído por uma raiva ardente. Eu não vou morrer aqui. Tu é que vais apodrecer na prisão, Diogo. O rosto de Diogo passou da arrogância à confusão e depois à fúria. Como te atreves? Ele lançou-se para a frente, sem se preocupar mais em atuar, e agarrou bruscamente Sofia pelos braços. Quem pensas que és para me desafiar? Sofia cambaleou para trás. A beira da falésia estava agora mesmo atrás dos seus calcanhares. Acabou, gritou ele. Dá-me o meu dinheiro, rugiu Diogo. Começou a empurrar Sofia para trás, em direção ao vazio. Sofia resistiu, arranhando, pontapeando. Isto já não era uma armadilha, era uma luta pela sobrevivência.
Socorro! Socorro! Gritou ela. Ninguém te pode ouvir, bramiu Diogo. Só nós e o mar. Tens a certeza disso, Diogo? Disse uma terceira voz. Uma voz feminina, suave e fria, cortou o ar. Diogo congelou, afrouxando momentaneamente o seu aperto em Sofia. Ambos se viraram. Mônica estava no início do trilho, a uns 10 metros deles. Já não usava o vestido de linho branco, usava calças e um casaco pretos. O seu belo rosto estava contraído pela impaciência. Diogo, por que demoras tanto? Gritou Mônica. Tenho estado à espera na vivenda. Por que é que ela ainda está de pé? Diogo pareceu surpreendido por a ver. Mônica, eu disse-te para esperares na vivenda. Estás a estragar o teu álibi. Que álibi? Sibilou Mônica, aproximando-se. O álibi de que ela caiu. Empurra-a de uma vez. Acabemos com isto. Sofia afastou-se de Diogo, ofegante, mas agora estava presa entre Diogo e a Mônica que se aproximava. Ouviste? Mônica olhou para Sofia com desprezo. Este é o teu fim, estúpida. Agora morre. Mônica fez um gesto a Diogo. Agora, Diogo, ou faço eu? Diogo, como se saísse de um transe, focou-se de novo em Sofia. O seu rosto endureceu. Ela tem razão. Devia ter acabado com isto antes. Ele e Mônica começaram a avançar juntos em direção a Sofia. Iam empurrá-la juntos. Sofia olhou para as duas figuras. O monstro com quem se casara e o demônio que o envenenara. Tinham selado o seu próprio destino. O colar no seu pescoço gravara tudo. A intenção de Diogo, a cumplicidade de Mônica, uma confissão completa. Este era o momento. Justo quando Diogo e Mônica estavam a 2 passos dela, prontos para se abalançarem, Sofia levantou uma mão, não para resistir, mas como um sinal, e gritou. Não um grito de medo, mas uma única ordem, cheia de raiva. Agora, houve uma batida de silêncio. Diogo e Mônica pararam, confusos. Então, de trás dos arbustos densos à esquerda do trilho e de trás de uma grande rocha à direita, a escuridão explodiu em ação. Polícia, não se mexam. Para o chão, 6 figuras vestidas de preto irromperam pelo relvado. Nuno ia à frente, liderando uma equipa da polícia local totalmente armada. Potentes lanternas iluminaram instantaneamente os rostos de Diogo e Mônica, cegando-os. O tempo pareceu parar. O rosto de Mônica passou da arrogância ao puro terror. Gritou, um guincho agudo e aterrorizado, e virou-se para fugir. 2 agentes abalançaram-se sobre ela instantaneamente, derrubando-a. Ela gritava e contorcia-se no chão. A reação de Diogo foi diferente. Ele congelou. Simplesmente ficou ali, cego pelas luzes, com a boca aberta. Olhou para Sofia, que agora estava de pé, direita, sem recuar. Depois olhou para os agentes que o rodeavam. Não, não pode ser, sussurrou ele. Mãos para cima! Agora, gritou Nuno. Diogo levantou lentamente as mãos. O seu rosto era uma máscara de incredulidade, derrota e um ódio imenso. 2 agentes algemaram-no por trás. O clique das algemas foi o som mais doce que Sofia alguma vez ouvira. Tudo acabara em 30 segundos. Nuno correu imediatamente para Sofia, que começara a tremer violentamente enquanto a adrenalina diminuía. Dona Sofia, está bem? Está ferida? Sofia abanou a cabeça. Estou bem, estou bem. Tocou no colar no seu pescoço. Tem-no. Nuno tirou um pequeno receptor. Sorriu, cada palavra. Desde o teu percurso, acaba aqui até empurra-a de uma vez. Tudo gravado com clareza cristalina. Evidência irrefutável. Sofia finalmente sentiu as pernas fraquejarem. Quase desabou, mas Nuno amparou-a. Levem-nos, ordenou Nuno. Os agentes começaram a escoltar Diogo e Mônica de volta pelo trilho. Mônica soluçava histericamente. Diogo simplesmente guardava silêncio, mas os seus olhos nunca deixaram Sofia, um olhar cheio de veneno. Enquanto passavam por ela, Sofia manteve-se direita. Olhou Diogo nos olhos. Já não via o homem que amara, via apenas um estranho derrotado. Por que, Sofia? Sussurrou Diogo com voz rouca.
Por que não morreste e pronto? Sofia não respondeu. Simplesmente olhou para ele até que Diogo finalmente desviou o olhar. Derrota total. Nuno entregou a Sofia um telefone por satélite. Ligue ao seu advogado. Ligue à sua amiga. Diga-lhes que está segura. Sofia pegou no telefone. Olhou para o céu. O sol tinha se posto por completo. Tudo o que restava era um débil rasto vermelho no horizonte escuro. Procurou o número de Ana, do outro lado da região. Num pequeno quarto de hotel, o telemóvel de Ana tocou. Atendeu com as mãos trêmulas. Olá, Sofia? Sofia respirou a sua primeira lufada de ar como uma mulher livre, a brisa do mar, a agitar as pontas do seu lenço. Acabou, Ana, disse Sofia, a sua voz calma. Apanharam-nos. Nós conseguimos. A notícia da prisão abalou os meios de comunicação locais. A história de um marido que, juntamente com a sua amante, tentou assassinar a sua esposa pelo dinheiro do seguro numa vivenda de luxo. Era uma história demasiado dramática para deixar passar, mas para Sofia era uma amarga realidade que tinha de levar até ao fim. O advogado Almeida voou para Faro assim que recebeu a notícia. Assumiu o caso com a frieza de um profissional. As provas que Nuno e a sua equipa tinham reunido eram avassaladoras, quase perfeitas. Eles não têm escapatória, Dona Sofia, disse o advogado Almeida, enquanto Sofia dava a sua declaração oficial na esquadra da polícia naquela noite. Temos a gravação da intenção no escritório. Temos a gravação da tentativa de homicídio na falésia. Temos o testemunho da hospedeira. Temos a apólice de seguro. Este caso está encerrado. Noutra sala de interrogatório, a aliança de Diogo e Mônica desmoronou-se. Assim que se aperceberam de que o jogo tinha acabado, viraram-se um contra o outro. Mônica, a mente por detrás do plano, tornou-se subitamente a vítima. Eu não sabia de nada, soluçava ela perante os investigadores. Foi tudo ideia do Diogo. Ele é que tinha as dívidas. Disse-me que se ia divorciar da sua esposa e casar comigo. Disse que esta era a única maneira. Ele obrigou-me. Eu era apenas a gerente da vivenda. Não sabia que ele a ia matar. Entretanto, noutra sala, Diogo ouviu a gravação da sua própria voz na falésia. O seu rosto ficou sem sangue. É uma armadilha, gritou ele. Ela armou-me uma armadilha. Essa mulher, a Sofia, ela planeou tudo. Depois, quando os investigadores mencionaram o nome de Mônica, a sua fúria explodiu. Foi tudo ideia daquela mulher, daquele demônio. Ela envenenou-me a mente. Ela disse-me para fazer o seguro. Perguntem-lhe a ela. Ela é o cérebro. Culparem-se mutuamente não serviu de nada. As provas de áudio do colar de Sofia provaram claramente que ambos eram igualmente cúmplices na falésia. O julgamento começou 3 meses depois. A sala estava lotada. Sofia sentou-se na primeira fila com o advogado Almeida, usando um tranquilo lenço de cor creme. Teve de testemunhar. Ao caminhar para o banco das testemunhas, passou por Diogo e Mônica no banco dos réus. Mônica manteve a cabeça baixa, chorando em silêncio. Diogo olhou para Sofia com os olhos vermelhos, cheios de ódio. Sofia olhou para ele sem emoção. Ele já não tinha poder sobre ela. Dona Sofia, disse o procurador, poderia dizer-nos o que aconteceu naquela falésia? Sofia falou. Contou cada palavra, cada ameaça, cada empurrão. A sua voz era firme. O clímax do julgamento foi quando o advogado Almeida pediu que se reproduzisse a gravação de áudio do colar. A sala ficou em absoluto silêncio. Primeiro, o som das ondas, depois a voz de Diogo. O teu percurso acaba aqui. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Ouviram a voz aterrorizada de Sofia. Depois, a voz furiosa de Diogo. 15 milhões de euros. Sofia. E em seguida, a voz de Mônica. Empurra-a de uma vez. Acabemos com isto. Várias pessoas na sala ficaram sem fôlego. O juiz fechou os olhos por um momento, ouvindo atentamente. O júri olhava para Diogo e Mônica com aberta repulsa. A seguinte a testemunhar foi Ana. Aproximou-se do banco das testemunhas. O seu uniforme de hospedeira de bordo destacava-se na sala. Contou tudo.
O seu caso com Diogo, a sua culpa, o aviso no guardanapo. Foi errado, disse ela. A sua voz tremia, mas era clara. Tive um caso com o marido de outra mulher, mas não podia permitir que esse marido assassinasse a sua esposa. A sua credibilidade como testemunha-chave reforçou o caso. Era uma heroína inesperada. O veredito foi rápido. Os réus, Diogo e Mônica, são declarados culpados, para além de qualquer dúvida razoável, das acusações de tentativa de homicídio premeditado e fraude de seguro. O juiz bateu o martelo, sentenciando-os à prisão perpétua. Mônica gritou histericamente e acabou por desmaiar na sua cadeira. Diogo não reagiu, simplesmente olhou em frente, o seu rosto vazio, como se a sua alma se tivesse ido. Depois virou a cabeça para Sofia. Sofia olhou para ele. Finalmente, uma única lágrima rolou pela sua bochecha. Não uma lágrima de tristeza, mas de alívio. Tinha-se feito justiça. Meses depois, Sofia obteve um divórcio rápido, utilizando as provas da infidelidade e dos crimes de Diogo. O tribunal concedeu-lhe todos os seus pedidos. A casa e todos os bens comuns passaram a ser seus. A apólice de seguro de 15 milhões de euros foi, claro, cancelada e anulada. A vida de Sofia voltou lentamente. Mudou-se da casa demasiado cheia de más recordações. Começou a sua própria pequena empresa de consultoria, utilizando a sua experiência profissional. Uma tarde, estava sentada num café em Lisboa. À sua frente estava Ana, de folga. E então, quais são os teus planos agora, Sofia? Perguntou Ana. Sofia sorriu, um sorriso genuíno. Vou ao Japão. Uma viagem de negócios a sério desta vez. Parabéns, Sofia, disse Ana. Tu mereces. Nós as duas merecemos, disse Sofia, pegando na mão de Ana. Obrigada por tudo. Salvamo-nos mutuamente. Ana sorriu de volta. Uma semana depois, Sofia estava de novo no aeroporto. O terminal 1 estava tão movimentado como sempre, mas desta vez estava sozinha. Arrastava a sua própria mala. O seu lenço era de um amarelo brilhante, irradiando uma nova energia. Caminhou para a sua porta de embarque. Caminhava leve, caminhava livre. Longe, numa cela fria e escura, Diogo recebeu uma carta. Era a sua primeira carta em meses. Não havia remetente. Abriu-a com as mãos trêmulas. Dentro não havia uma carta, apenas um pedaço de papel. Um guardanapo branco dobrado. Diogo olhou para o guardanapo. Era um guardanapo de aeroporto, idêntico ao que vira uma vez na mão de Sofia. Apertou o guardanapo na sua mão. Finalmente entendeu. Não tinha perdido na falésia. Tinha perdido no terminal. Tinha perdido para a mulher que acreditava ser estúpida. Tinha perdido para um pedaço de guardanapo. Numa cela de prisão, pelo resto da sua vida, Diogo finalmente começou a chorar.